Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que foi o versículo que nos inspirou todas estas mensagens, para nós chegarmos ao tema de hoje, os adoradores do vento. Eu vou até pedir que os irmãos leem juntos comigo hoje, esse versículo que o vento soprou no meu coração. E foi através desse versículo que nós fomos tocados para pregar esta série de mensagens, falando sobre o Espírito Santo na figura do vento. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler juntos? Numa só voz? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus quis nos ensinar com isso é que o vento, ele é livre. Ele sopra onde quer. Não se pode tolher o vento. Usando até uma brincadeira, não se pode estocar o vento, né? Ele sopra onde quer. É o Espírito Santo de Deus. Pedro ficou surpreendido, até incomodado, quando ele chegou na casa de Nicodemos e viu ali toda a família de Nicodemos, cheia do Espírito Santo, adorando Deus vivo. Ele disse, isso não pode estar acontecendo, porque eles são gentios, não são judeus, não seguem as leis de Moisés, a circuncisão, como pode acontecer uma coisa dessa? Foi aí então que ele lembrou que no meio do caminho, no meio da estrada, ele teve aquela visão do lençol com animais que ele considerava imundo. E o que foi que o Espírito Santo falou para ele? Pedro, não se torna imundo o que Deus purificou. E ele batizou toda a família de Cornélio. E a família de Cornélio se tornou uma família de adoradores do Deus vivo. Isso também incomodou Jonas, quando viu ali mais de 120 mil ninivitas, adorando a Deus, rasgando as suas vestes, prostrados, cheio do Espírito Santo. Ele disse, não é possível que esteja acontecendo esse avivamento espiritual nesse lugar corrupto de pecadores. O vento sopra onde quer. Eles estavam convertidos ao Deus vivo. Isso, por mais que nos incomode, o vento sopra onde quer, ele é livre. Ele leva tudo que é ruim e ele traz tudo que é de bom. E nós vamos observar nessa noite que os próprios discípulos de Jesus, eles ficaram incomodados quando encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana do lado do poço de Jacó. Eles disseram, isso não pode estar acontecendo. E Jesus ali conversando com aquela mulher, oferecendo a ela a unção do Espírito através da água. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Receba esse Espírito. Querem ver isso? Capítulo 4, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Foi nesse momento que ela teve a revelação do Espírito Santo na vida dela. E ela pediu, dá-me desta água, estou com sede desta água. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos, qual é o maior desejo no coração de um crente cheio do Espírito Santo? O seu maior desejo é adorar. É deixar tudo para ter um momento de adoração e de louvor a Deus. Ele não tem desculpas. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem desculpas.
Se ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem obstáculo, ele quer adorar o Senhor. Onde é que o povo de Deus está? Eu quero ser um adorador. E foi exatamente esse o desejo da mulher samaritana. Os irmãos vão observar que ela mudou de assunto. Não foi Jesus. Ao ficar cheia do Espírito Santo, ela mudou de assunto e passou a falar de adoração. Observem isso nos versículos 20 e 24. De 20 a 24, que é o nosso texto. Ela então, sem mais sem menos, no versículo 20, ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar a Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus encontrou essa adoradora ao lado do poço de Jacó, apanhando água. Isso incomodou os discípulos. Os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu fiz questão de usar a trilha sonora do filme O Vento Levou, porque este é um dos maiores clássicos do cinema norte-americano. Conta a história de uma jovem que se identifica muito com a mulher samaritana. Scarlett O'Hara, que viveu muitas aventuras. Foi na época em que os Estados Unidos viviam uma civilização antiga dividida entre senhores e escravos. Escravos e senhores. E de repente o vento levou tudo de ruim na vida desta jovem. Levou seus traumas, levou as suas mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, levou tudo. Mas o vento também trouxe coisas novas para a vida dela. E o vento é assim, ele leva, mas ele também traz. No outono os ventos sopram, levam as folhas, levam as flores, levam as espumas, levam algodões, leva tudo. Mas quando chega no verão, os ventos sopram de volta, tempestades, chuvas de bênçãos, e a água cai, brota, faz brotar a semente. Assim é o Espírito Santo. Ele leva tudo que é de ruim da nossa vida, para que ele possa soprar e trazer o novo para o nosso coração. Essa foi uma obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus fez na vida da mulher samaritana. Os discípulos ficaram inconformados, mas o vento soprou, levou tudo de ruim na vida dela. E trouxe para ela um coração de adoradora. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ele encontrou uma adoradora ao lado do poço, apanhando água. O vento leva e o vento traz. O vento levou naquele momento, na vida da mulher samaritana, algumas coisas ruins. Nós podemos dizer que naquele momento, o vento levou da sua vida o seu velho passado. O seu velho passado condenador. O seu passado condenava. A mulher samaritana era conhecida como uma mulher dos 6 maridos. 5 maridos já tivesses, e o que tens agora não é teu, disse Jesus. Mas ao mesmo tempo, segundo a carta aos Coríntios 5,17, o que é que Paulo disse? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, o vento sopra.
E aí vem o quê? Tudo se fez novo. O vento soprou todo o seu passado ruim, para que ela recebesse um coração de adoradora, de discípula, cheia do Espírito Santo. Qual foi a reação dos discípulos? Talvez seria a minha reação, a sua reação, quando viu Jesus ali oferecendo água para aquela mulher. Veja a reação deles no versículo 27. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Eles não tiveram coragem. Eles não tiveram coragem de contestar, não tiveram coragem de criticar, não tiveram coragem de censurar, ou de dizer uma palavra qualquer, porque eles não tiveram argumentos. Eles ficaram silenciados. Sabe por que eles ficaram silenciados? Porque imediatamente passou um filme na cabeça deles. 1 João 2, 8, 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aquela mulher estava sendo perdoada. Assim como eles também foram um dia. E o que foi que Jesus disse para o Zaqueuzinho? O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aquela mulher estava perdida, mas ela foi achada. Eles também estavam perdidos um dia. Vocês, eu, e fomos achados. Portanto, qualquer crítica, qualquer censura que eles fizessem a Jesus, eles estariam se colocando na posição daqueles apedrejadores que queriam apedrejar a mulher adúltera. E quando eles se afastaram, jogaram as pedras no chão, Jesus perguntou: onde foram os teus acusadores? Nem eu tampouco te condenarei. Vás e não peques mais. Era uma outra mulher, cheia do Espírito Santo. Aos olhos dos discípulos, ela estava condenada, o teu passado condenava. Aos olhos dos samaritanos, aquela mulher devassa, leviana. Mas aos olhos de Jesus, uma adoradora, uma nova criatura, um testemunho. Em que exato momento ela teve o avivamento espiritual? Na minha opinião, meus irmãos, o avivamento espiritual aconteceu na vida dessa mulher no exato momento em que ela deixou o cântaro no chão. Quando ela deixa o cântaro no chão e sai para avisar os seus amigos: olha, eu encontrei aquele que disse tudo a meu respeito. E quando ela deixa aquele cântaro no chão, no versículo 28, de uma maneira surpreendente, ela foi até a cidade. E ela não precisava mais daquele cântaro, porque naquele momento ela havia se tornado um cântaro. A sua vida era um cântaro para estar cheia do Espírito Santo. Ela se tornou um vaso cheio do Espírito Santo. Um cântaro do bom perfume de Cristo. Um templo do Espírito Santo. Ela deixou aquele cântaro e foi chamar os seus amigos. Era um vaso novo. Foi o momento do seu avivamento espiritual. E naquele exato momento nós aplicamos, sem nenhuma dúvida, o Salmo 40. O Senhor Jesus olhou para aquela mulher, tirou seus pés de um tremendal de lama, de um poço de perdição, firmou os passos daquela mulher numa rocha e colocou nos seus lábios um novo cântico, uma adoradora, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora você vai ser uma adoradora. Você agora é um cântaro do Espírito Santo, um cântaro do bom perfume de Cristo. Tudo que é velho o vento soprou. Agora era uma adoradora do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com cada um de nós no momento da nossa conversão. Todos nós
tivemos esse diálogo com Jesus um dia. E deixamos também o nosso velho cântaro, né? E o vento levou tudo de ruim e trouxe tudo de bom. Em segundo lugar, nós podemos dizer que o vento levou também a sua velha visão de adoração, de adoradora, seu velho modo de adorar, o seu antigo modo pagão de adoração. E qual era a sua visão de adoração? Era a visão de samaritana. Uma das grandes premissas de Sócrates é: fala para que eu te conheça. Porque na medida em que as pessoas começam a falar, aí você vai conhecendo as pessoas. Porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração. Então, se você quiser conhecer uma pessoa, peça para ela falar, deixa ela conversar, deixa ela abrir o coração. Não se iluda com a aparência das pessoas. É falando que as pessoas se revelam. É falando que nós conhecemos as pessoas. E Jesus então não fez outra coisa. Ele puxou um diálogo com ela. Eu quero ouvir você. Quero ver o que está no seu coração. Ouvir. E ela imediatamente apontou para aquela montanha. E ela diz no versículo 20, né? Ela diz assim: nossos pais adoravam aqui nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando ela disse isso, Jesus percebeu que havia um potencial muito grande nas palavras dessa mulher. Havia potencial nos seus argumentos. Era uma mulher sábia. Não era uma mulher qualquer, não. Talvez nem os discípulos entendessem o que ela estava falando. Mas era profundo, irmãos. Eu decidi entender o que essa mulher falou de tão extraordinário para Jesus nessa palavra. E eu entendi. O Espírito Santo me mandou lá para 2 Reis, capítulo 17. Aquela mulher era uma conhecedora do seu povo. Sabe o que aconteceu em 2 Reis 17? 2 reis, o rei de Judá chamava Oséias, e o rei da Síria chamava Salmaneser. E eles se uniram e decidiram criar uma comunidade de adoradores. Mas uma comunidade de adoradores que aprendesse a adorar o Deus vivo. Um Deus de verdade. E eles então chamaram sacerdotes, contrataram sacerdotes. Mas eles não tinham esse amor tão grande pelo Deus vivo. Eles queriam que o seu povo adorasse o Deus vivo naquele monte, naquela montanha. Sabe por quê? Porque estavam sofrendo ataques de leões ferozes. E eles achavam que era castigo de Deus. Então eles entenderam que se adorasse o Deus vivo iria deter aqueles leões, iria expulsar aqueles leões. E eles então aprenderam a adorar o Deus vivo. Só que eles não abandonaram seus ídolos, seus deuses. E daí surgiu o culto misto dos samaritanos. Adoravam a Deus e continuavam sacrificando aos ídolos, aos deuses. E quando ela disse, nossos pais adoravam nesse monte, Jesus disse, acontece que os seus pais entenderam tudo errado. Seus pais não entenderam nada. Seus pais adoravam o Deus vivo e os deuses. E nós não podemos adorar dois senhores ao mesmo tempo. Os adoradores que o Pai procura são aqueles que adorem espírito e em verdade. Não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o lugar. Não importa se você vai adorar no monte, se você vai adorar no deserto, se você vai adorar no templo, ou se você vai adorar até dentro de uma fornalha acesa. O seu coração é o seu altar, o seu coração é o seu santuário. Por isso é que Jesus reprovou a adoração dos fariseus dentro do templo, levantando as mãos, se escabelando. Jesus olhou para eles e disse, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas ele aprovou a adoração da mulher samaritana.
Esses são os adoradores que o Pai procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? E Deus conhece o coração dos verdadeiros adoradores. A primeira atitude de um crente cheio do Espírito Santo é adorar. Ele não dá desculpa, não. Ele larga tudo e disse: agora chegou o meu momento de adorar. Esse é o meu esporte. Essa é a minha prática. Esse é o meu desejo. Adorar. Adorar. E o vento leva, o vento traz. Levou tudo de ruim na vida da mulher samaritana. Levou também a sua velha reputação. O seu velho caráter. A sua velha fama de mulher ladra de maridos. 5 maridos já tivesse. E o 6º também não é seu. Olha a reputação dessa mulher. Para uma mulher ter assim uma sucessão tão grande de maridos assim, ela deveria ter uma sedução. Deveria ser uma mulher muito sedutora. Ela fazia assim. 1, 2, 3, 4, 5, quanto? Devia ser uma mulher sedutora. Né? E aí eu me lembrei de uma experiência que eu até pensei, será que eu conto isso para os irmãos? Mas às vezes vale a pena contar, para os irmãos não esquecerem dessa aplicação. Uma das minhas irmãs falecidas, ela era muito consagrada. Muito consagrada. Ela tinha uma consagração tão grande que ela evangelizava até através de cartas. Ela escrevia. E ela começou a participar de uma igreja muito estranha. Quando perceberam a espiritualidade dela, disseram: não, a senhora vai ter que ser pastora aqui. Vamos ungir. E resolveram ungir-la pastora. Aí ela me mandou um convite para ir lá assistir a ordenação. Eu falei: mas vai ser difícil ir nesse lugar. Mas por consideração a ela, eu fui. Aí eu sentei lá na última cadeira, né? Fiquei lá perto da porta. Não sei o que vai acontecer aqui. Irmãos, por incrível que pareça, me descobriram lá. Alguém olhou assim, estava cheia a igreja. Está conosco o pastor Jonas. Quer vir sentar aqui com a gente no púlpito? Falei: meu Deus do céu. Aí eu fui, sentei ali no púlpito, né? E começou o culto. Aí chegou um momento lá de quebra de maldições. As pessoas levavam coisas para os pastores orarem, objetos, tudo. Aí uma mulher foi até a frente e levou uma pulseira. E disse: eu quero que quebre essa maldição, porque essa pulseira é sedutora. Quando eu ponho essa pulseira, os homens me perseguem. E tirou a pulseira. Aí o pastor orou tudo lá e jogou no saco ali de lixo. Né? Eu fiquei pensando comigo ali, usando um pouquinho a razão, a inteligência. Já pensaram, irmão, se isso desse certo? Pulseira sedutora no Mercado Livre. Ia ficar rico. E se tivesse alguma irmãzinha ali que não fosse cheia do Espírito Santo, ia ficar de olho naquele lixo. São coisas estranhas que a gente vê, mas na igreja. Eu não consegui ficar até o fim daquele culto. Agora essa mulher, ela deveria ser. 5 maridos já tivesse, o que tem não é seu. Que mulher que é essa? Que reputação tem uma mulher dessa? Mas Jesus não fazia nada despropositalmente. Tudo que ele fazia, ele tinha propósitos. Ele era onisciente. A mulher samaritana não tinha a menor ideia de que ao lado daquele poço, a sua vida seria transformada, e ela seria transformada numa adoradora de Deus. Ela não tinha a menor ideia. E Jesus fez tudo direitinho. Olha só os detalhes. Versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar. Jesus disse para os discípulos: olha, dá uma chegadinha lá na cidade, vamos comprar alimento? Senão vocês vão me atrapalhar aqui, que eu vou conversar com uma pessoa que vocês não vão gostar. Vão até a cidade.
eu tenho um encontro com uma pessoa aqui. E os discípulos foram para a cidade. Outra coisa, Jesus fez questão de passar pela aldeia dos samaritanos. Os irmãos sabiam que os judeus, eles davam voltas enormes para não passar em Samaria, porque Samaria era uma cidade que eles consideravam amaldiçoada. Mas Jesus fez questão de passar em Samaria. Pediu para que os discípulos fossem até a cidade. Eu preciso ficar só com essa mulher. Eu tenho uma obra para fazer aqui. Terceiro lugar, versículo 9, né? Melhor dizendo, Jesus puxou o assunto com ela. E quando Jesus puxa o assunto com ela, ela se surpreende dizendo, mas como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ela mesmo ficou surpresa com isso. Porque os judeus não conversavam com o samaritano. E os discípulos não tinham a menor ideia de que ela, aquela mulher, ela seria muito mais útil nas mãos de Jesus como missionária em Samaria do que eles. Qual era o propósito de Jesus na vida da mulher samaritana? O propósito de Jesus era transformar aquela mulher num meio de ligação entre ele e os samaritanos, numa ponte de ligação, como fez com Barnabé. Lá na Antioquia, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor através do testemunho de Barnabé. E ele usou a mulher samaritana como uma ponte para alcançar os samaritanos, para a salvação e para o reino. Veja o resultado final disso, nos versículos 39 e 40. Olha que coisa maravilhosa, do capítulo 4, 39 e 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali durante 2 dias. Mas a primeira vez que Jesus passou por ali, com os discípulos, quantos dias eles ficaram ali na aldeia? Jesus já tinha passado por ali com os discípulos. E os samaritanos não quiseram recebê-los ali. Aí 2 dos discípulos, Tiago e João, filhos do trovão, disseram, mestre, permita que desçamos fogo do céu e queimemos logo essa turma toda aqui. Não foi isso que eles falaram? Jesus olhou bem para eles e perguntou, de que espírito sois vós? Cadê o Espírito Santo? Vocês não estão cheios do Espírito Santo? Vocês não são meus discípulos? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Não tinha dado certo com os discípulos. Agora Jesus usa a mulher samaritana como testemunho, usa a mulher samaritana como missionária, usa a mulher samaritana como uma ponte de ligação entre os samaritanos e ele. Sabe por quê? Porque a transformação que Jesus fez na vida daquela mulher era prova incontestável do poder de Jesus na vida dela. Não tinha como negar. Quando as pessoas olhavam para o Lázaro, não tinha como negar o poder de Jesus. Quando olhavam para aquela mulher dos 7 demônios, não tinham como negar. E eu tenho certeza, pense comigo, tem muita gente que quando olha para você, diz assim, olha que obra Deus fez na vida dessa pessoa. Ele não era assim, ela era diferente. O vento levou tudo de ruim da sua vida e trouxe um ar novo. É o Espírito Santo. Até o nosso semblante muda quando nós temos o Espírito Santo. E as pessoas notam. Os samaritanos notaram, disseram, é incontestável o que Jesus fez. Nós queremos conhecer Jesus. Jesus fica com a gente aqui mais 2 dias. E Jesus ficou ali com eles, pregando, ensinando
E houve um grande avivamento espiritual em Samaria. E concluindo esta palavra, nos versículos 41 e 42, Jesus alcança o seu grande alvo e objetivo. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora, mulher samaritana, não é nem pelo que você está falando, porque agora nós já cremos. Nós cremos na palavra. Nós sabemos que Jesus é o Salvador. O testemunho dessa adoradora, que adorou o Senhor Espírito e verdade, mudou a realidade de uma cidade. É o propósito de Deus nessa noite. Mudar a realidade na sua casa. Mudar a realidade na sua vida, na sua empresa, no seu coração, na sua mente. Mudar a realidade. É o propósito de Deus. Mas para isso, o vento tem que levar. Tudo de ruim na sua casa. Peça para o vento soprar na cozinha. O que tem na sua geladeira, que Deus talvez não aprove. Peça para o vento soprar nos quartos dos seus filhos, jovens, adolescentes. Talvez na parede, tem alguns posters, alguns quadros. Peça para o vento ir soprando. Não adianta falar, discursar. Nós não temos capacidade para convencer, mas o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele faz essa obra. Não adianta nós queremos ser uma quarta pessoa da Trindade. Não tem. É só 3. Deixa o Espírito Santo agir. Nós precisamos deixar ele agir mais. Chega naquele quarto, cheio de desavença, de briga, de confusão. Espírito Santo sopra, tira tudo de ruim nesse quarto. Eu quero um ar novo aqui. A hora que eu abrir a porta dessa casa, eu quero respirar Espírito Santo. Eu quero um avivamento espiritual no meu lar, na minha família, até no meu trabalho. Eu quero que os meus colegas de trabalho olhem para mim e dizem: tem coisa diferente nessa pessoa. Ele é luz, ele é sal, ele tem o Espírito Santo, é diferente. E através do seu testemunho, com certeza muitas vidas conhecerão a Jesus. Eu quero concluir essas 5 mensagens na certeza de que eu fiz o meu papel. E agora eu vou deixar que o Espírito Santo complete essa obra. Agora é com vocês. Que esse avivamento possa mudar muitas coisas na sua família, no seu lar e no seu coração.